tem um livro de um irlandês, é um clássico. É um livro desse tamanho e que é um livro onde ele conta a história de um dia. De um dia. Nossa. Da vida dele. Um dia. E no final não acaba. Dá um looping ali. Ou seja, se fosse pra você escrever um livro de um dia da tua vida, você não ia conseguir terminar, cara. Não ia, porque... Todas as percepções. Todas as percepções, o olhar, a forma, tudo. Não tem como. Um segundo é infinito. É aquela percepção da minha aluna de 1 minuto, 60 segundos. É infinito aquilo ali. Eu não consigo definir aquilo ali num livro inteiro. Como é que eu vou definir qualquer coisa? Não tem como. Eu consigo definir o mínimo, mas do mínimo para que seja mais acessível para alguém. Isso é uma metodologia. Só que essa metodologia, se ela se transforma no fim, ela acaba nela mesma. Mas não acaba nela mesma. A metodologia é para gerar questionamento, dúvida, curiosidade. Para quê? Para escutar quem fez. Para questionar quem fez, para observar a obra e falar, tá, o que mais? Porque senão você se prende ali, você fica preso, você fica ali, aquilo ali é tua verdade. Aquilo ali é a forma certa de fazer. Aquilo ali é o conhecimento. Não é pra ser o conhecimento, não é pra ser a fórmula certa, não é pra ser isso. É só pra ser o começo de um grande espiral. É igual uma obra de arte, por exemplo, a criação de Adão do Michelangelo. A obra não acabou na obra. A obra começou na obra. Quando ele pintou aquilo, e até hoje a gente fala sobre isso, a obra começou na obra. Ela não é o fim. Ela não é o fim, ela continua. A percepção sobre ela, a simbólica, a beleza, a história por trás, que Michelangelo nunca mais conseguiu pintar mais nada depois da criação de Adão, porque ele ficou anos com a mão pra cima e perdeu os movimentos dos braços. E isso não é mensurável. A história, a vida, o que perpetua na nossa cabeça, a nossa percepção para cada pessoa é diferente. Isso é a arte, isso é a obra-prima. E se você não consegue fazer isso com conhecimento, você só tá fazendo com que as pessoas se emburreçam. As pessoas ficam bravas com a rede social, que tá tornando as coisas, não sei o quê. Mas você faz isso quando você cria um curso que você prende as pessoas e um conhecimento só teu e que aquilo é verdade. A pessoa não questiona, a pessoa não faz coisas diferentes. Não faz sentido na minha cabeça, cara. Não faz sentido que o método seja o fim e não o meio para questionar. Na minha cabeça é transformar esse conhecimento teu, porque eu trabalho com experts, transformar isso numa obra-prima, uma coisa que fica pra eternidade, que segue a lógica de Fibonacci, que vai só abrindo o leque, abrindo o caracol e vai eternamente. Pra mim é isso, só que a maior parte das pessoas que produzem conteúdo, que criam curso, mentoria, eles fazem completamente errado, na minha percepção. Eles estão seguindo um padrão escolar. De ultrapassado, pequeno, ultrapassado simples. No sentido de tornar as pessoas um ponto final e não reticências. E não interrogação. Por exemplo, os experts hoje acham que... Imagina uma ponte. Aqui estou eu e o conhecimento que eu tenho. No outro lado tá o meu aluno, ok? E aqui, o meio seria, sei lá, a comunicação, o método, etc. Mas a questão é, se você considera que você detém do conhecimento, o aluno tá na outra ponta, você vai tentar passar os conhecimentos, transmitir o conhecimento, o que é uma coisa. Mas o ensinar não é isso. O ensinar é você fazer essa pessoa conseguir acender uma chama para que faça outras coisas. O errado tá você considerar que você tá aqui, o teu conhecimento tá junto contigo e a outra pessoa tá ali. Você não é uma ponta da ponte, você é a ponte. A ponte entre o conhecimento apenas e a pessoa. Você não tá junto com o conhecimento, você é a ponte. Você vai trazer esse conhecimento pra cá, mas você continua sendo a ponte, você não vai junto com ele, você é a ponte, a pessoa vai junto, vai pra outra ponte, ela se torna uma ponte. Só que as pessoas criam cursos, e elas consideram que elas detêm do conhecimento, o que é a mesma coisa que a escola faz. A escola detém do conhecimento. Você tem que aprender isso, não aprender, você é burro. E você tem que aprender isso. Eu detenho do conhecimento, você vai aprender. Só que essa visão de deter do conhecimento faz a criança não querer aprender, faz a criança ficar limitada, perder a criatividade. Isso por vários motivos. Por quê? Porque o professor passa a ser um detentor da razão e da verdade. E não um intermediador do conhecimento e do aluno. Ele deve ser um intermediador, ele deve promover a dúvida, para que o próprio aluno venha e busque. Isso é metodologia ativa. Quando a gente pega estratégias de metodologias ativas, é a busca
constante por fazer o aluno ir com força e com sangue no olho em direção ao conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento, ele tem que ir contra mim, ele tem que me questionar, ele tem que fazer pergunta pra mim, pra apostila, pra diretor, escambau. Só que quando o aluno foge à ordem, ele é rebelde. Quando o aluno foge à ordem, ele questiona, ou qualquer outra pessoa, essa pessoa, ela não se encaixa, e a gente julga essas pessoas. Mas o que acontece é que muitas pessoas tentam reinventar esse mercado, tentando criar curso, tentando descentralizar o conhecimento, e acaba sendo o detentor do conhecimento e não o intermediador, que promove a dúvida. Lá atrás, imagina uma criança fazendo uma prova, eu já vi isso acontecer, imagina uma prova de matemática e tem ali a seguinte questão, assim, sei lá, imagina um pedreiro demora 1 mês para fazer uma casa. Quanto tempo? Ou seja, 30 dias. Quantos dias 2 pedreiros com a mesma capacidade vão conseguir finalizar essa casa? O certo é, 15 dias, metade do tempo. Mas se a criança coloca ali 2 meses, por quê? Porque eles vão ficar conversando, vão ouvir rádio, tomar café e vão esquecer de fazer a casa. É uma percepção, ou poderia ser qualquer outra. E tá errado. Tá errado. Não, isso aqui tá errado, essa questão você errou. Por que tá errado, entendeu? É estimular a dúvida, só que a gente não estimula, a gente prende, a gente detém do conhecimento, e o que não é positivo, cara. Não é positivo. A pessoa, só que é promover a dúvida, fazer a pessoa questionar muito mais que você. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, velho. A gente já teve com psicólogo, espírita, falamos sobre ayahuasca, psiquiatra, filósofo, tudo que é tipo de assunto tem no Sem Groselha, velho. Dá uma olhada.